Salve, salve pessoal! Muito prazer, estou aqui, Daniel Porto, para o meu mais novo lançamento. Você Também Pode, um podcast que a gente vai trazer aqui empreendedores da região para mostrar para vocês que nunca foi fácil para ninguém e nunca vai ser. Que os perrengues que você passa aí na sua vida, todo mundo que passar por essa mesa aqui também já passou e vai poder ajudar muito vocês. Mas antes de começar esse novo podcast, eu convido vocês a se inscreverem no canal, ativem as notificações para ficarem sabendo de todas as novidades que passam por aqui. Vai subir a vinheta e vai começar o nosso primeiro Você Também Pode. Bom, gente, hoje eu tô aqui com dois convidados. E a gente vai entender o que foi a fusão dessas duas pessoas. Como que duas pessoas de ramos totalmente diferentes se conheceram e criaram alguma coisa. Eu tô aqui hoje com o meu compadre, Fabiano, e com o meu amigo Wilson, que ele é médico veterinário. Então nós vamos primeiro conhecer um pouquinho da história de cada um e depois a gente vai entender como que o caminho dos dois se cruzaram. Tudo bom, rapaziada? Tudo jóia? Tudo bem, pessoal? Prazer imenso. O Fabiano já passou por outro podcast meu, o Wilson é a primeira vez, então eu vou dar a vez para ele. Wilson, conta pra gente um pouquinho quem é o Wilson, de onde que ele veio, no que ele é formado, o que ele faz. Vamos lá, o Wilson, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, mas a família toda paranaense. Eu sempre comecei muito cedo a trabalhar, comecei no ramo de materiais de construção com meu pai, com 12, 13 anos, meu pai vou te dar uma profissão aí. E depois passei para trabalhar com ele no escritório de contabilidade. Fiz contabilidade, fiz lá em São Paulo contabilidade. Em um momento dessa trajetória, meu avô ficou doente lá no Paraná e eu fui para lá para dar um apoio, sem maiores pretensões ao ramo rural, medicina veterinária. E lá me deparei com um mundo diferente, com animais, com isso, com aquilo. E fiz um comentário com meu pai. Se eu tivesse feito medicina veterinária, eu tinha me dado bem e tal. Meu pai me apoiou. Por que você não faz? Falei, já cuida do vô, já une o útil com o agradável, fica por aí e tal. E foi onde eu fiz medicina veterinária. Aí profissionalmente eu me encontrei, que aí é a profissão que eu atuo até hoje, Não que a contabilidade eu tenha abandonado ela, porque na vida da gente a contabilidade ela tá amarrada em tudo que você faz, A gente acabou de falar nos bastidores aí sobre custos, sobre precificação, isso é super válido, me ajudou muito. Mas, e aí depois de anos e anos na medicina veterinária, agora eu tô no ramo de academias. Viu só que bacana? Mas antes de a gente chegar nessa parte, nós vamos deixar mais para o final, porque foi uma fusão interessante e com um resultado muito elevado e muito rápido, Foi. O pessoal vai achar que é fácil, mas a gente sabe que não foi. Eu queria conhecer esse tato. Dois paranaenses, então. Dois vieram no Paraná. Tu nasceu em São Paulo. Nasci em São Paulo, mas depois o pé é vermelho. Aí fez veterinária lá. Como que apareceu a cidade de Criciúma pra ti? Cara, foi assim, eu tava finalizando o meu estágio, Então eu fiz o estágio dentro da própria universidade que eu me formei, na parte de cirurgia de pequenos animais, e estudava com um rapaz de Sombrio. E aí ele falou, cara, perto da minha cidade tem uma tia minha que mora em Criciúma, é uma cidade de 200 mil habitantes, tem espaço, porque lá no Paraná, na região que a gente se formou, que é Maringá, Umuarama ali, cidade de 80 mil habitantes e já tinha 50 clínicas veterinárias. Quando ele me falou que Criciúma tinha 6, eu falei, não fecha. Não é impossível, 200 mil habitantes. E aí eu vim passear aqui no 7 de setembro. Falei, vamos lá conhecer essa tal dessa Criciúma. Fiquei, como é que é? Cara, cheguei aqui, adorei o lugar. A gente perto da praia, uma qualidade de vida muito boa também. E eu notei que a concorrência tinha coisas que eu poderia adaptar nesse novo empreendimento, nessa clínica, que a concorrência não fazia. Criciúma não tinha plantão 24 horas. Criciúma ninguém tinha ultrassom veterinário. Ninguém tinha um raio-x. E aí eu falei pro meu sócio, se a gente caprichar um pouquinho e achar uma verba pra isso, a gente ia dar um salto na frente. E aí a gente começou, cara. Mas o começo foi danado, cara. Não foi nada fácil, não. Foi perrengue. Bastante. Mas tu falou uma coisa muito importante que eu sempre falo pros meus alunos. Quer ter alguma coisa diferenciada? Quer crescer na carreira? Quer ser diferente dos outros? Faça o que eles não façam. E foi exatamente o que vocês focaram. É o famoso estudo de mercado, o que a galera não tá fazendo. Porque daí tu vai abrir um mercado que não é deles, vai poder cobrar um valor maior, porque ninguém faz. Porque quando a gente fica fazendo todo mundo a mesma coisa, a gente tá sempre brigando por preço, E cobrar mais caro não quer dizer que tu estás cobrando um preço desleal. Tu estás entregando algo que os outros não entregam. Uma experiência,
uma máquina, um tipo de exame. E aí foi assim que tu chegou em Criciúma. Foi. E assim, o que é legal também frisar é que assim, a gente tinha uma cultura já aqui, né? De não ter, não tinha, e é assim, vamos tocar assim. Quando você implanta um negócio novo, vai achar você que no primeiro ano já deu tudo certo. Não, cara. Não, eu até brinco e falo isso. Eu cheguei pra esse meu sócio, né? E falei assim, cara, eu vou abandonar o barco, não dá mais pra mim, tá difícil. E foi, pô, assim, difícil mesmo, assim, cara, de não ter grana pra pagar energia, assim, esse negócio pegado. E ele, pô, agradeço ele até hoje, foi o vai dar certo, a gente tá, e virou uma chave, assim, parece que depois daquele bate-papo, a coisa aconteceu, assim, a gente teve algumas sacadas, algumas coisas que a gente, até em termos de publicidade naquela época, a gente visualizou, na época tinha uma moda muito grande daquela, você colocava na internet promoções, assim, compra coletiva. A gente trouxe muito cliente para dentro da nossa antiga empresa lá, que hoje é outro nome, né, mas com a compra coletiva. Esse foi um dos acertos. A gente apostou neles, deu certo, e aí daqui pra frente foi... Porque no teu caso, o que tu tava precisando era de ser conhecido. É que as pessoas conhecessem o teu trabalho. Tinha 4 caras muito famosos na cidade e todo mundo ia nesses 4, entendeu? E a gente tanto é que ficou conhecido com os meninos. Ah, leva nos meninos, os meninos. Porque essa galera que tava aqui já era uma galera mais velha, assim, já no ramo da medicina veterinária. Então, a gente carregou essa história dos meninos por muitos anos, assim. E assim tu começou trazendo público novo pra dentro do teu negócio. Isso, conhecendo algo diferente. Pô, nunca vi isso aqui. Pô, aqui o meu bichinho vai ter qualidade. Aqui o meu bichinho, se precisar 24 horas ficar internado, tem alguém cuidando. E a gente, né, tinha toda essa assistência diferenciada, né? Que é pra depois mim, a galera veio. Claro. Que é pra mim o que se diferencia uma empresa, uma marca de outra. É quanto é diferenciado. Porque quando é igual a todo mundo, tu vai estar oferecendo a mesma coisa e tu tá brigando muito por preço, tu tá brigando... Agora, quando tu é diferente, e depois nós vamos falar sobre a Hype, por que ela cresce, porque ela é diferente, aí a gente vai chegar naquele ponto, né, que a Hype chegou na primeira academia de fila de espera. Porque é diferente, a galera quer estar lá, né? E é isso que vocês dois têm muito, muito forte, mas a Hype vai chegar mais lá pra frente. Aí tu tinha lá a tua sociedade com o cara, tava em Criciúma, casou aqui? Casei no Paraná. Casei lá. E aí trouxe a esposa pra cá. Conheci a esposa. Montou a família aqui. Isso. Conheci em Curitiba a esposa, aí casamos e trouxe ela pra cá. Aí tu tava lá com teu sócio e resolveram separar o negócio. Cara, chegou um momento que a gente tava muito bem, tá? A gente tava com 4 já unidades. Tinha a Içara, tinha Criciúma, tinha 3 em Criciúma. Então a gente tava bem. E aí, só que aí começou a conflitar os pensamentos. Eu sempre fui muito clínico. Médico veterinário de mão... Carteirinha, assim, cirurgião, bicho internado, sempre gostei muito disso. E o meu sócio, ele era um cara pro marketing muito bom, muito... Aquele cara, sorriso no rosto e conversador e abraçava o público. Isso me trazia muitos clientes pelo esse carisma dele. Até hoje ele é assim, um cara fantástico, meu amigo, enfim. E aí, cara, ele começou a querer mudar pro ramo de distribuidora. Começou a querer colocar coisa nova na sociedade. Distribuição de produtos pets. Falei, cara, você demanda de um ótimo vendedor, é um nicho diferente para nós, dependemos de outras mãos de obras mais qualificadas. Eu falei, eu não tenho interesse. E esse assunto ficou. Aí chegou um momento que ele falou, não, Wilson, eu toca a sua vida que eu vou tocar a minha, a gente tá bem financeiramente, tem 4 lojas, tu fica com 2, eu fico com 2. Aí, lógico, tive que mudar o nome das 2 unidades que eu fiquei, mas hoje, para te falar a real, os dois tão legais, assim, ele tem o espaço dele, eu tenho o meu, né? Acabei colocando outras atividades dentro do meu negócio também, mas não me arrependo, acho que a sociedade ela é muito boa, né, só que nesse caso foi pensamentos diferentes, assim. Eu tive um bate-papo sobre sociedade esses tempos atrás, e o cara me falou uma coisa muito interessante. Vai fazer sociedade por causa de dinheiro? Não faz. Não faz. O dinheiro é importante? Mas ele é mais importante quando aquela pessoa tem algo que tu não tem. Quando ele vai entrar com algo que tu não tem. Não só o dinheiro. Tem que ser complementar, né? Tem que ser complementar. Assim, ó, o cara tem uma expertise que tu não tem. No meu caso, eu não sou um bom financeiro. Se eu fosse fazer uma sociedade com um cara e o cara é um baita de um financeiro, eu ia dizer, com esse cara vale a pena fazer uma sociedade. Porque ele tem um dom que eu não tenho. Então a gente vai unir. Até o ponto que chega... Não, deu certo até um certo ponto. E é legal quando acaba assim, que vocês ainda são amigos, trabalham no mesmo segmento e todo mundo entendeu, eu acho que daqui pra frente é melhor tu remar pra lá, eu vou remar pra cá. E as pessoas perguntam assim pra mim, cara, você separou a cidade, isso é uma merda. Eu falei, não é. Não é, sociedade não é ruim.
A sociedade, eu devo muito ao meu sócio, cara, esse meu ex-sócio. Cara, eu cheguei onde eu cheguei por conta dele também. Ué, como assim? Eu vou dizer que, não, pelo contrário. Se me pergunta, eu digo, cara, devo muito a essa pessoa. Porque é o que você falou agora. Ele me complementou. Eu era um ótimo cirurgião, um ótimo clínico, e ele no marketing, ele no carisma, ele no abraçando o público ali na recepção da clínica, fazendo esse... Imagina se lá no começo vocês dois fossem iguaizinhos. 2 cirurgiões. Cara, lascou. Tu entendeu? É o contraponto das coisas que fazem o negócio dar certo. É isso aí. Então eu vou lá, peguei um sócio aqui, nós dois temos dinheiro e tal, mas a gente não tem nada de diferente. Não nasceria o que. Não daria o resultado que deu. Hoje, tu aprendeu muito com ele aprendeu muito contigo, né? Com certeza. E cada um seguiu. Hoje a gente sabe que tu tens acho que eu não sei nem se chama clínica veterinária, acho que é um hospital veterinário. Né? Estrutura hospitalar. Né? Uma estrutura hospitalar, né? Em média, assim, tu tens ideia de quantos pets é atendido por mês num hospital desse? Cara, é bastante, cara. Vou falar uma besteira. Meu, dia assim, a gente faz aí 20 a 30 consultas por dia, vamos fazer conta aí. Tem dia que eu particularmente, tem dia que eu deixo 2 lá embaixo atendendo, só clinicando, e 2 lá comigo fazendo cirurgia. Então, às vezes cirurgias tem todos os dias? Todos os dias, graças a Deus. A gente tem cirurgia todos os dias. Isso é muito bom. As mais complexas acaba eu resolvendo, mas eu tenho um cirurgião que trabalha comigo, a doutora Josiane, a doutora Iveline, então tem cirurgiãs ótimas que trabalham comigo também. Mas quando pega uma bronca maior, aí... Aí contando essa tua história, falando essa tua história, tu chega num ponto que eu também falo pra todo mundo. Que a gente só não atinge o resultado quando a gente desiste. Tu ia desistir e tu não ia atingir o resultado que tu tens hoje. Não. E tu só atingiu, porque... Ali, aos 48 do segundo tempo, tu não, vou dar mais uma chance e virou a chave e aconteceu. É isso que eu digo pra todo mundo. Às vezes a pessoa tá lá trabalhando há um bom tempo, fazendo as coisas certas, mas não tá dando, mas continua. Uma hora, se ela tá fazendo a coisa certa, uma hora vai dar certo. E como tu falou, não foi uma clínica que abriu e todo mundo estava ganhando dinheiro desde o começo. Vocês passaram um monte de perrengue, vocês tiveram que aprender muito com o mercado, vocês tiveram que conhecer o público de Criciúma, vocês tiveram que criar estratégia até que o público conheceu vocês, aí se adaptou ao trabalho de vocês, gostou do trabalho de vocês e aí o negócio fluiu. É isso aí. Estudar o mercado. Claro. A pegada foi essa. Quando a gente começou a estudar o mercado, começou a entender o que o pessoal queria, começou a entender a necessidade do nosso público, aí a coisa começou a ficar mais fácil. Aí você sabia onde buscar o teu cliente, entendeu? Então aí, naquela época, com as publicidades que a gente tinha, nós estamos falando aí, eu comecei em 2000, eu cheguei aqui em 2005, em Criciúma. Aí até você achar um espaço, montar tudo, inaugurei dia 3/6/2006. Foi a inauguração da primeira empresa que eu tive aqui. E o teu sócio era daqui também? Ou Sombrio. Ele é de Sombrio? Sombrio. É o cara que fez veterinária contigo lá na... ele fez veterinária comigo e aí viemos pra cá. Cada um arrumou um cantinho aqui. Ele já veio casado, né? E eu, depois que eu casei, depois de uns 3 anos, 4 anos, eu casei. Aí, pra juntar com essa história, a gente tem a história do meu compadre Fabiano, né? Fabiano, pra quem não te conhece, né? Da onde que tu é? Da onde que tu veio? Como que tu caiu de paraquedas aqui em Criciúma, que a gente sabe que tu não é daqui? Bom, eu vim para Criciúma agora no mês de março, completam-se 16 anos que eu cheguei em Criciúma. Sou de Curitiba, natural de Curitiba, nascido e criado. Aos 22 anos, fiquei um ano fora do país, morei na Escócia, quando meu pai deu uma quebrada financeira. E aí voltei para o Brasil, fiquei em Curitiba um tempo. E em 2002 surgiu a oportunidade de eu ministrar treinos de Muay Thai em Presidente Prudente. Fui para lá, ainda como instrutor. Lá me graduei faixa preta, né, da Academia Chute Box. Fiquei 6 anos em Presidente Prudente e depois, no ápice que eu estava bem lá, tinha aberto a minha primeira academia de lutas. Tava benzão, cheio de alunos, mas não estava feliz. Aí eu decidi sair de lá. Vendi um carro que eu tinha, coloquei o dinheiro no bolso e fui viajar pelo país. Fui pra festa, fazer passeios, praias. Eu viajei 20 estados em 6 meses. E aí, em julho de 2012, eu vim até Florianópolis, encontrei um amigo meu ali. Eu estava indo para Floripa porque eu queria morar
em Floripa, né? E abrir uma academia de lutas em Floripa. E aí estudei lá um pouco, fiquei uma semana lá. Achei que seria ruim para mim lá, porque os bairros são muito distantes, aquela coisa do trânsito pesado e tal. Eu achei que chegar um desconhecido lá, né, para crescer e sobreviver primeiro, depois crescer e vencer, é mais difícil. Eu morava em Presidente Prudente, uma cidade de 200 mil habitantes também, 220 na época. Era mais fácil ser conhecido, né? E aí apareceu a chance de eu conhecer Criciúma. Falei por telefone com o mestre Rômulo Reis, que ele dava aula de jiu-jitsu aqui. Ele estava interessado no professor de Muay Thai. E aí falei por telefone e tal, e meio que nos acordamos de que eu viria trabalhar com ele. Só que antes eu queria conhecer a cidade. Isso foi em junho ou julho, e daí em novembro eu tinha combinado por telefone com ele. Peguei e vim pra cá. Eu marquei num dia, né? E 2 dias antes a minha avó faleceu em Curitiba. E eu era o xodó da minha avó, neto preferido e tal. Fui pra Curitiba, né? Fizemos o enterro da minha avó. E, né? Astral horrível, né? Lógico. Mas mesmo assim eu tinha um compromisso e vim. Honrar o compromisso que eu tinha com ele. Vim, conheci a academia. Vim de ônibus, conheci a academia. Conheci um pouco da cidade. No outro dia fui embora de carona. Hoje fui de carona até Garopaba com o Samuel, que hoje mora em Dubai, se não me engano, tá no Norte Jiu-Jitsu lá, Samuel Araújo. E aí fui pra Curitiba, e só que eu saí daqui acertado. Eu falei, Rômulo, eu venho pra cá na primeira segunda-feira depois do Carnaval de 2013. E aí, conforme conversado, passou o Carnaval, naquela primeira segunda-feira, se não me engano era no dia 3 de março. Eu cheguei aqui e me estabeleci aqui. Morei dentro da academia um bom tempo, fiquei ali 4, 5 meses, limpando tatame, limpando banheiro. Não conhecia ninguém, não tinha aluno, não tinha dinheiro. E aí o Marcelo foi meu primeiro aluno, era um auxiliar de padeiro. Então ele levava o resto de Coca-Cola que sobrava das mesas do pessoal. Levava sanduíche que ele fazia escondidinho lá pra mim, pegava coxinha que iam jogar fora e tal. Levava gelado, né? E aquela ali foi minha alimentação durante um bom tempo. Aí começaram a surgir os alunos. As coisas foram se encaixando. Eu passei a ser um pouco mais conhecido na cidade. Te conheci ali, né? Fiz as primeiras camisetas ali na tua antiga estamparia depois. Eu lembro bem dessa história, que eu treinava com o Romo. Eu treinava com esse, o Romo, né? E eu lembro quando chegou, porque eu treinava também com um professor de Muay Thai que tinha antes de ti ali, o Rodrigo, né? Rodrigo, ele que me apresentou o Romo. E aí, quando tu veio pra cá, era essa pergunta que eu ia fazer assim, ó. Todo mundo vê hoje, ele veio pra cá, gurizão, e foi fazer professor de Muay Thai, mas a galera não sonha o perrengue que tu teve que passar pra galgar o que tu esperava, né? Porra, de dormir na academia, limpar os banheiros da academia, acreditar num projeto, né? Porque o cara vem pra cá novo. Tem gente que tá disposto a qualquer coisa, mas tem gente que não tá, tem gente que quer dar capaz que eu vou ficar aí pra ficar em academia. Mas, cara, é assim, ó, eu limpei muita privada na Escócia, segurei placa na rua, na chuva, na neve. Eu segurava uma placa durante 5 horas quando era meio período e 10 horas, uma placa grande na rua. Ventava, tinha que estar com a placa em pé. Não foi uma nem duas, mas várias vezes cachorro parava e mijava em mim, achando que era um poste. E no frio, na neve, você sentia um negócio quente, ele olhava um cachorro mijando. Aí se você chutasse o cachorro para te afastar de ti, você era taxado ainda como um agressor de um animal, entendeu? Enfim, são perrengues que se passam, mas na perseverança, acreditando no que você faz, sabendo o que você está fazendo, vai dar certo. Foi falado agora há pouco. Mais dia, menos dia vai dar certo, né? Então eu vim acreditar, eu saí de uma situação muito boa financeira, que eu estava em Presidente Prudente. Eu vendi um carro na época, que era um carro hoje de aí 100, 120 mil reais. E eu torrei esse carro em viagem, 6 meses. Entendeu? Eu cheguei aqui com 2 mochilas nas costas de chinelo, cara. Eu cheguei sem carro aqui. Então, mas eu quis me reencontrar. Eu precisava me reencontrar naquela época. Isso eu tava com 25 anos. Hoje de pai, de mãe, que é complicado. Eu não tinha um parente aqui, nem o Fabiano. A história é meio parecida. E aí, cara? Você não tem onde à noite, um dia difícil, você chegar, deitar com o teu travesseiro e aí? E não, o celular não era tão... Não. Cara, e assim, o pouco que eu ganhava, eu ia na Net for Fun ali do Daniel,
E gastava ali, cara. Eu comia salgadinho, Coca-Cola e Falou uma internet coisa pra agora, usar o MSN só e quem Orkut. cara. passou por isso sabe. Eu fui atleta de futebol, então eu saí de casa muito cedo. E quando tu tá aqui pertinho da mãe, eu quero ir embora, Pô. quero jogar. Tô feliz da vida, pá. Fui pro Avaí. Cara, eu passei... Não, primeiro eu fui pra Brasil de Farroupilha, no Brasil de Farroupilha. Lá eu fiquei um mês, depois pro Avaí. Eu fiquei um mês chorando todo dia, de saudade de casa, cara. E aí tu, pô, mas eu quero isso aqui. Chora à noite, de dia, treina. Chora à noite. Vai passar o tempo, a gente vai se acostumando com isso. Mas é muito mais difícil Claro que é. fazer longe da família. É muito A mais saudade difícil. é ruim, quando você precisa de um apoio, de uma ajuda, não tem. Eu acho que é pior do que a saudade você não ter uma ajuda que você precisa. Sabe? Aquela sensação de impotência perante algumas situações. Uhum. Eu vejo a impotência de ação, talvez seja um dos meus maiores medos, seja de ficar impotente em algum momento para proteger minha família, para proteger algum amigo, ou a minha própria vida, né? É uma coisa que me angustia muito, sabe? E quando você está longe, você passa por isso, né? Impotência de você não ter dinheiro para comprar pão, velho. Então eu mandei, quando eu cheguei aqui, eu mandei currículo para Eliane, cara, porque não engrenava aluno, o pessoal que era muito do jiu-jitsu. E o Muay Thai aqui que o Rodrigo na época trouxe, ele fez um monte de besteira na rua, né? Com brigas e tal. Então foi uma coisa mal vista. E eu vinha da mesma escola. O Rodrigo começou a treinar Muay Thai porque ele me via brigar na rua, em Curitiba. Ele era mais novo que eu, ele era mais molequinho, eu já era um pouquinho mais, né, maiorzinho, fortinho e tal, e eu brigava direto. E ele adorou aquilo ali, ele adorou ver um cara, uma vez que eu dei uma cabeçada, cair desmaiado no chão. Ele adorou, foi treinar Muay Thai, entendeu? Então, a gente passa esses perrengues, né, tem essas dificuldades na distância, sabe? E, cara, eu vou te falar assim, Daniel, depois que eu consegui, né, abrir portas em outras academias e fazer um trabalho verdadeiro, porque o receio das pessoas era que eu fosse fazer as mesmas cagadas que ele fazia. E quando ele me anunciou aqui, né, que ele falou, Rômulo, ele é um cara sério, ele quer trabalhar direitinho. Que provavelmente o Rômulo tava com a pulga atrás da orelha com tudo que... Eu me lembro do que aconteceu na cidade. Traz ele aqui que... Tu já tava aqui. Tu não deve lembrar, mas tu já tava aqui. Foi uma confusão que saiu em tudo quanto é jornal, saiu em tudo quanto foi coisa. O cara foi na frente de uma casa noturna. Criou uma confusão com o pessoal lá dentro. O pessoal veio pra rua, todo parrudão pra brigar. O cara tomaram um pau do cara do professor, que veio polícia e tomou pau a polícia tomou pau também. Aí teve que vir os caras assim do tático pra segurar um cara só. Então aquilo gerou assim, ó, pô, então é isso aí negativo que os caras estão ensinando aqui. E aí ficou uma coisa negativa. Ficou assim um mês inteiro. E eu me lembro que o Rômulo, como o Rômulo dá jiu-jitsu. E aquilo ficou ruim até pra ele, cara, porque a academia era dele. Né? E aí, de certo, quando ele te chamou, ele disse: pô, tu não vai vir aqui fazer a mesma coisa que o cara fez. Daí ele falou: não, o Fabiano não faz esse tipo de coisa, o Fabiano é mais tranquilo, ficou 6 anos dando aula lá. Tinha recomendação da cidade que eu vinha. Na época era por MSN, né? Ou depoimento no Orkut. Ficava lá no privado. E aí, realmente, o pessoal mandou um depoimento. Olha, o Fabiano trabalhou comigo aqui tanto tempo. Pô, exemplar, nunca deu problema, tal. E aí eu vim. Aí fiquei ali com o Rômulo 1 ano e pouquinho. O mestre Rômulo foi morar nos Estados Unidos com a família. Mas logo na sequência, né? 1 ano e pouquinho, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Depois ele foi. Aí o mestre Eduardo Melhor, o Duda, assumiu ali a Hillion Gracie, né? E eu fiquei ali dando aula mais um tempo, e aí comecei a voar mais, né? Comecei a ficar mais conhecido, a ter uma demanda maior de alunos. E aí veio a necessidade, né, de abrir a primeira academia de musculação junto com lutas, né? Então, eu abri a primeira academia em 2013. E... foi em 2008 que eu vim, em 2013 foi que eu abri a primeira academia. Em janeiro de 2013. Aí estourou, porque eu estava fazendo um trabalho bem legal com o Muay Thai e acrescentei a musculação bem pequena, metade de equipamentos usados, pouquíssimas esteiras, e dali pra frente foi... Como eu acompanhei isso, nós vamos linkar duas coisas aqui agora. Abriu uma academia, não era a primeira academia de Criciúma. Não era a segunda, não era a terceira. Como ser diferente e crescer tão rápido como aquela academia na época cresceu também? Cara, foi assim, ó. Eu sou um consumidor chato. Sou uma pessoa que tem um nível de exigência um pouco alto. Com tudo. É óbvio que se eu vou entrar num barzinho que tem copinho de plástico para tomar cerveja,
Eu não vou pedir um copo de cristal para tomar vinho. Eu vou tomar cerveja naquele copo, tá tudo certo. Mas eu tenho as minhas ressalvas. Então, quando eu fui abrir a primeira academia, o que eu fiz? Tinha pouco dinheiro para abrir, então não era nada espetacular. Eu trouxe uma novidade que na época estava bombando, que era um octógono, né, de lutas de MMA. Então foi colocado um octógono dentro da academia, e isso chamou muita gente, porque era uma coisa... O UFC estava explodido na Globo, em tudo que é, né, nas redes sociais e tal. E também, eu, como vivia em outras academias dando aula, eu observava o que era positivo e negativo. Então, a minha ideia de abrir a primeira performance, na época, foi abrir no erro dos outros. Então, não tinha ventilação decente, não tinha limpeza decente, não tinha climatização, equipamentos arrebentados, não tinha um bom atendimento, não tinha treinamento dos professores, era tudo largado. Não então, atendia 24, não atendia todos os dias do ano. Não tinha todos os dias do ano, era sábado, algumas academias abriam de manhã e depois à tarde nenhuma, domingo ninguém abria, feriado raramente alguém abria, era esporádico. E aí foi aberto dessa forma, com pouco investimento, muita vontade e não vou dizer que é sorte, mas eu acredito que tenha sido, né, uma assertividade muito grande na proposta que foi feita. Um ticket um pouquinho mais baixo que a concorrência, então de começo um grande volume de alunos veio de outras academias. Eu não conhecia nenhum proprietário das maiores academias até então, o pessoal começou a me chamar, na época começaram os grupos de WhatsApp, começaram a me colocar em grupo, eu mal conhecia aquela porcaria ali, eu sou um cara meio analfabeto digital, né? Então eu me colocava e eu saía, me colocava e eu saía, me colocava e eu saía. Daí um dia me encontraram na rua, entra lá no grupo, vamos conversar todo mundo, os proprietários e tal. Eu entrei e daí começaram, porque o preço está muito baixo, como assim vai abrir todo dia? Começaram a tacar pedra. Eu falei, olha, concorrência é isso aí. Vocês têm a arma de vocês, eu tenho as minhas armas. Não estou sendo desleal com ninguém, não estou indo buscar aluno de ninguém na porta da academia, não chamo nenhum professor de vocês para vir trabalhar comigo. Eu sou muito ético, eu faço meu trabalho e faço vocês. Peguei e saí do grupo. E não voltei mais. Fiz meu trabalho. E o pessoal descendo a lenha, descendo a lenha. Cidade pequena, a gente sabe que todo mundo fala. Fala A, chega a Z, né? Mas fala. Então eu fui fazendo meu trabalho e depois de no primeiro ano muito criticado, muito apedrejado pelos gestores de outras academias, proprietários e tal. Aí, no segundo ano, as academias começaram a abrir final de semana, começaram a não ter mais aqueles... A gente tinha um valor só e deu. Não tinha 2 vezes na semana pagar X, 3 vezes pagar Y, todo dia pagar Z. Não tinha. Pagou, é treino todo dia. Tá ali, a academia tá aberta, tá ali, treina. Eu pago aluguel de 30 dias do mês, por que eu não vou abrir 30 dias do mês? Não tem sentido. Então foi isso que deu certo, assim. Em 1 ano e 8 meses, crescemos muito. Daí já veio a segunda unidade, num local um pouquinho mais diferente assim de público, mas deu super certo e as academias estão abertas até hoje. Tudo isso que tu tá falando em ramos diferentes, mas é parecido. Sim. Com o que o Wilson falou. Tu fala assim, eu fiz aquilo, o erro que eles cometiam. Na verdade não é o erro que eles cometiam. Tu entregou o que eles não entregavam. Tu foi diferente deles e aí começou. A hora que tu vê, opa, tô perdendo cliente, eu vou ter que fazer a mesma coisa que esse cara, é a melhor coisa que tem no mercado. Quando a pessoa começa a te copiar, cara, sim, é porque tu fez tudo certo. Melhor termômetro. Só que isso era o início. E agora nós vamos chegar do porquê dos dois aqui. Porque aquilo que veio depois foi muito maior. A academia que vocês trabalham agora, tá, é coisa para ser estudada. Porque tem o quê? 1 ano e meio? 1 ano e maio. Maio agora faz 2 anos. 1 ano e 8 Vai meses. fazer 2 anos da primeira unidade. Tá. E o sucesso arrebatador que essa academia foi. Estamos hoje, vocês, né, tem 3 unidades da Hypeful. E o marketing do negócio, a ideia do negócio. Mas antes de a gente chegar nisso, como que foi que o veterinário encontrou o lutador para chamar assim, ó,
Que ideia que vocês têm aí? Porque como que surgiu isso? Como é que... Eu conheci o Wilson através de uma fêmea de Lhasa Apso. Eu tive uma namorada na época, ela tinha uma fêmea e ela era cliente do Wilson. E eu tinha meus pitbulls lá em São Paulo, tal, em Presidente Prudente. E ela, vou ter que levar a cadelinha lá, tal. Eu peguei, fui junto um dia e daí comecei a fazer umas perguntas pra ele. Ele ficou meio assim e tal. E aí eu trouxe um cachorro meu de São Paulo pra morar aqui e levei ele lá pra ser atendido. Daí o Wilson começou, né, tecnicamente explicando as coisas pra mim e tal, dentro do atendimento. E eu falei, pô, gostei. Não é um cara fanfarrão que vai tocar no meu cachorro, né? E ali começou, virei cliente dele, né? De cliente ele passou a me convidar a jogar futebol com o time que ele tinha. Aí logo em seguida não, alguns anos depois ali, abri a academia. Ele virou cliente da academia, eu era cliente dele. E aí se tornou uma amizade. Essa amizade perdura desde então, né? Sempre teve contato e tal, às vezes um pouquinho mais afastado ou não, mas eu sempre tive cachorro, então sempre estava por ali. E aí veio a pandemia e tal, as coisas pra mim pioraram muito, né? Eu tive uns percalços aí da vida, quem é mais próximo sabe da história. E aí surgiu a chance, né, de eu ir pro mundo de volta, sair da cidade. Eu queria sair e eu queria uma direção dele. Falei, cara, eu tô pensando em abrir um pet shop com agropecuária e tal e tal. Queria ser teu concorrente ainda. Não, mas não aqui. Eu falei pra ele, cara, eu queria que você fosse, né, um sócio meu e tal. Daí ele, putz, cara, sociedade, eu falei pra minha esposa que não ia fazer mais e tal, né? Ele já teve experiência antes, agora não precisava mais disso, né? Naquele momento eu acho que assim, ó, não via necessidade de mais uma sociedade, né, no meu ramo ainda assim, sabe? Negócio estourado. Confortável. E aí mas te ajudo, cara, suporte que você precisar, o que você imagina? Ele, né? Daí eu peguei e falei, cara, eu imagino isso, mas eu quero você junto. Porque já passou tudo aquilo ali que eu ia começar. Já fez, né, já trilhou aquilo ali. E aí, procura um local então. Daí, cara, fui Forquilinha, fui Sombrio, fui Araranguá, Itapema, Meia Praia, Bombinhas, fui por tudo, rodei, Balneário Camboriú. Para uma clínica veterinária. Pet shop. Agro com pet, agropecuária, agropet. Nossa, vocês estão vendo de onde que veio a raiva. É uma coisa que não tem muito, entendeu? É uma coisa que não tem muito. Com qualidade. Existem agropecuárias, mas muito raiz ainda, sabe? Uhum. Não tem uma coisa mais gourmetizada, que faz uma entrega legal. E ainda não tem, tá? Já fica a dica aí pra alguém, se alguém for daí, ó. Não tem, tá? E aí, o Wilson, mas por que você não abre uma academia, cara? Você conhece a academia? Conhece tudo, pô, ficou tanto tempo aí com a academia e tal. Eu falei, cara, a grana que eu tenho não vai. Não abre, entendeu? Abre muito pequenininha e tal, pô, mas daí tem a coisa do ego também. Pô, eu sou o Fabiano, cara. Eu fiz aquela Babilônia ali acontecer, entendeu? Todo mundo sabe disso. Uhum. Então, difícil, né? E aí ele, cara, mas então não sei o quê. Aí foi, não deu. Daí depois uma outra conversa ele veio, Fabiano, por que você não abre uma? Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Não tenho. Se quiser abrir uma academia aí, pega um sócio teu aí, faz alguma coisa, que é uma grana a mais, né? Ele falou que tinha um X de valor lá, eu falei, não dá. Pega um outro sócio teu aí e tal e põe pra frente, eu trabalho pra vocês. Toco tudo que vocês precisarem. Isso aí pode ter certeza. Peço X, esse X eu toco tudo. Sério. Então tá, então vê as coisas aí. Tá, aí a veia empreendedora do cara ali, opa. Imagina, oportunidade, né, cara? Isso tá um pouco no sangue. Assim, meu pai é um cara que meu pai é contador de formação, ele tem mercado, ele tem 2 padarias. Meu pai é um cara que assim, ele não gosta de pôr todos os ovos na mesma cesta. Uhum. E eu tava nessa época que foi me procurou, eu tava com uma plantação de soja com meu tio lá no Paraná. Uma parceria com um tio meu lá. Até tem essa parceria até hoje com ele lá. E aí falei, pô, essa ideia de colocar os ovos em outras cestas. É um mundo diferente, mas eu estudei para entender o meu ramo. Lá atrás eu tive que estudar o mercado. Por que não? Aí, nesse intervalo dessas conversas eu fui para cima. Como é que é a história de academia? Como é que funciona isso? Ticket médio, valores, como é que se cobra, quanto cresce, como é que tá o mercado. Tudo, eu fui para cima. E aí, quando eu falei assim, Fabiano, eu gostei da ideia, estudei a ideia. Se tu achar um ponto bacana, ele falou, já tenho ponto. Já tenho ponto, tenho o nome, as cores, eu já sei tudo. Já tinha isso pronto comigo. De 2 anos antes. Aí a tua ideia de montar um negócio pra ti foi embora. Foi embora. Daí eu falei, não, vamos abraçar. Daí, né, a gente conversou,
uma proposta boa ali de trabalho. Vamos tocar para frente então. A ideia é essa, nesse modelo, com esse formato. Vamos para frente, é isso. Levei ele até o local, eu tinha a chave do local, inclusive. Levei ele até o local, ele adorou. De primeiro ele olhou, não, mas quando entrou, brilhou o olho. Teve uma boa impressão. Eu vi a academia, velho. Viu ela montada ali. Eu vi ela montada. Imaginei, como o Fabiano falou, eu imaginei e falei, vai dar certo. Num baita local, na frente havia um terreno vazio, que eu já tinha ido até a prefeitura, pegado o telefone do proprietário, conversado com ele para alugar, para ser estacionamento, que é a sala que ficou fechada por não ter estacionamento. Conseguimos, né, chegar num valor ali com o proprietário, alugamos primeiro o terreno, para depois ir alugar a sala, para poder concretizar. Nesse meio tempo, né, a gente correu atrás de um sócio para o Wilson. Eu não tinha de onde tirar dinheiro, né? E aí foi indo, chegamos a um sócio, que por sinal é meu pai, mas é dele, não sou eu o proprietário, tem filhos, tem herdeiros, então as coisas dele não mexo, apenas eu... Foi uma conversa muito bem feita, né, com o seu Polan, ele é um dinheiro que ele tinha da vida, né, Fabiano, isso tem que ficar claro, e eu assumi essa responsabilidade, porque o Fabiano também como filho, mas é um investimento de uma vida, né? De uma vida. Eram as reservas que ele tinha, então foi colocado ali, e hoje, acho que quase 2 anos depois, ele com 77 anos, jamais imaginava ter 3 academias, né? Começou a praticar academia 4 meses atrás. Teu pai? Meu pai. Depois de 77 anos. Então tá super feliz, vai todo dia pra academia. Aí tu fez 2 filhos. Isso. Que faz o cara vir pra cá 2 vezes por mês, lá de Curitiba. Eu conheci a figura, mas o cara... É isso. Então, sangue bom demais. E aí as coisas foram se encaixando, né, dentro da proposta. A primeira abriu em maio de 2022. Antes de falar da segunda, antes de falar da terceira, a primeira, eu acho que ela foi o que fez o sucesso de todas as outras, tá? Sim, porque foi assim, nas conversas que a gente teve, existia uma perspectiva, né, a gente conversou muito e tal, do que, de números, né, quantos alunos teríamos em tanto tempo e tal, e, cara, tava tudo acontecendo nas minhas costas, assim, baseado no que eu já tinha vivido daquilo ali. Então eu não podia decepcionar. Eu falei, olha, eu acho que a gente vai ter em tantos meses X alunos. Bem tranquilo. Eu acreditava que ia ser antes disso e que ia ter mais, né? Mas eu não podia passar, porque se não chegasse seria uma frustração. Então eu tinha que deixar ele dentro de uma zona segura, que eu não errasse. E aí a gente chegou muito antes nesses números, sabe? Então ali ele foi entendendo que a coisa estava realmente acontecendo de uma forma que era natural acontecer, porque eu já tinha trabalhado 10 anos antes com isso dentro da cidade, então já era conhecido. Então foi uma coisa realmente muito rápida, porque tinha um lastro, né, bem feito atrás. Mas eu acho que foi muito mais. Assim, ó, eu e o Fabiano somos compadres, então a gente conversa muito desde o nascimento, né, das estratégias de marketing, de agência, disso, porque é a minha formação. E eu já estava notando no começo, desde os primeiros briefings, desde o projeto, desde as coisas, que o negócio era diferente. Então tu já bate o olho de não. Aqui tem diferencial, tá? E aí eu assim, mas a academia é pequenininha. Aparentemente ela parecia ser tão pequenininha e tal. E aí quando tu começa a abrir o negócio, aí vem a sacada do negócio. Tu já tinha a experiência de academia. Só um detalhe pro pessoal que tá assistindo. A gente abriu a academia, como você disse, pequena, que comporta menos alunos do que todas as concorrentes ao redor. E a gente está no meio de Smart Fit, vou falar os nomes, Smart Fit, Performance, Top Studio, Companhia do Exercício e ali do Lapagés, que eu esqueci agora o nome do Academia José, do Espaço Fit. Então tem pelo menos 6 academias cercando o negócio. Que tem, no mínimo, um nome muito forte. No mínimo isso. Cercando. A gente tá no olho do furacão. No olho, no meio, no centro. Que foi uma das minhas preocupações no início do bate-papo. E eu falei, cara, é aqui que a gente tem que abrir. Porque o público tá aqui.
Tá em outra empresa, mas tá aqui nesse entorno. Aqui é o lugar. Porque daí o trabalho é o seguinte: É mostrar. eu te mostrar que aqui é melhor do que lá. Exatamente. Nada além disso. Nada. Simple like that. Aham. É isso aí. E aí, Fabiano? E aí, Wilson? Juntou os dois caras? Um que entende muito de gestão, outro que entende muito de academia. E aí tinha que fazer o quê? Tá no meio dos tubarão. Eu tenho que mostrar pra eles qual foi o maior diferencial. Qual foi o maior diferencial de tudo que tu já tinha feito com a academia, porque aqui tu pode fazer aquilo que deu errado lá no começo, tu pode já corrigir já na essência do negócio. Mas o que tu acha que foi o primordial da Hypeful atingir o resultado que ela teve em 1 ano de academia? Conhecer a concorrência. Antes disso, ele acreditar em mim, eu acreditar em mim. Esse foi o grande diferencial. Ele acreditou no meu potencial de gestão e eu falei, vai. Sabe aquela coisa assim, bora. Ali foi o começo do sucesso. Isso. Sem isso aí, cara, é bonito, é isso, mas, cara, se aqui não tá alinhado, Não tá. se ele não me libera, fala, cara, eu vou fazer desse jeito, essa porra vai dar certo. E ele falou assim, faz. E ele, Wilson, eu vou, bora. Esse alinhamento é o primordial. Se um pensar para lá, outro para cá, Daniel, você foi. Então, antes de qualquer coisa que ele vai te contar aí, na minha opinião, essa é a minha opinião. Não, eu concordo. É o meu alinhamento com ele. E a gente já se abraçou, já chorou junto, já. Porque esse sucesso, cara, ele é prazeroso pra cacete, cara. Porra, né? É um sucesso nosso. Isso, mérito, né? Total. Porra. Total. Nesse meio tempo, eu perdi minha filha, né? Minha enteada. A gente começou a obra, acho que foi em novembro de 2021. E em fevereiro, no carnaval de 2022, a Helena partiu. Então foi um momento que com certeza passou na cabeça dele, Fabiano não vai tocar pra frente, né? Já tinha dinheiro dele investido ali, já tinha dinheiro do meu pai colocado lá. E as pessoas com certeza se perguntaram isso. Nunca perguntei isso pra ele, mas tenho certeza que passou na cabeça dele, da esposa dele, de todo mundo tá em volta. E foi muito difícil tudo, né? Foi uma fase muito ruim, muito dura, mas 2 ou 3 dias depois eu tava dentro da obra, varrendo a obra, enquanto tava todo mundo no carnaval. Porque era um propósito que tinha que acontecer, né? A gente tinha nossos objetivos ali, tinha um prazo de entrega que a gente queria abrir o quanto antes, por causa da época do ano e tal. E aí em maio de 2022 a gente abriu a primeira academia. E aí, voltando à tua pergunta, Daniel, eu acredito muito, cara, que conhecer quem é na concorrência, o que a concorrência faz, ajuda bastante a gente entender o que a gente precisa fazer para ter os diferenciais. E são pequenos, não teve um grande, eu acho. Eu acho que teve um conjunto de pequenos detalhes que, fundidos, eles trouxeram uma entrega de serviço muito diferente para o tamanho das academias que a gente faz. Existe hoje em Criciúma uma academia que é muito bacana, a Wellness, do Max. É uma academia de porte pequeno, ele deve ter, não sei, vou chutar 300, 350 alunos, e um atendimento individualizado, personalizado. É um ticket premium, bem alto, mas existe uma entrega ali. É uma academia muito bonita, linda, talvez a mais bonita de Criciúma. Linda, linda mesmo. Eu estive lá, conversei com ele, tomei um café com ele tempos atrás, a gente conversou até sobre números e tudo mais. Só que a gente tentou trazer um volume de alunos maior com uma entrega parecida com aquela. Não é igual, não tem como fazer igual, porque daí a nossa folha seria altíssima. Mas é algo diferente das academias que tem aí seus 500, 600, 800 Aí, alunos. Wilson, eu vou poder opinar. Porque eu sou um cara que odeia academia. E eu já expliquei pro Fabiano por que eu não gosto de... Eu sempre fui atleta, cara. Sempre gostei de esporte. E a gente vai ficando velho, a gente tem necessidade de cuidar da saúde. E aí tu vai pra uma academia. E eu frequentei várias porque a minha esposa é rata de academia. E eu ia com ela, eu chegava lá. Sabe o que eu me senti? Eu me senti um ET, cara. Porque o cara chegava e te dava um treininho. Tá aqui teu treino. Tal. Aí ele vinha com o papelzinho. Ó, o movimento é assim, 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 assado. Beleza. Tchau. Depois eu tinha que ir atrás do cara. Ô, qual é esse movimento aqui, tá? Primeiro dia, tudo bem. No segundo dia, o cara nem olhava mais pra mim. E aí eu já sentia assim, cara, isso aqui não é pra mim. Isso aqui é pro cara que já entende tudo. Ele vem aqui e malha, eu vou embora e pronto. 90% das pessoas sentem isso. Quando eu entrei na Hype,
Eu falei, Fábio, não, eu vou. Mas eu sei que é aquele negócio, não é pra mim. Porque vai chegar lá, não vai. Cara, totalmente diferente, a vibe é totalmente diferente, o ambiente é totalmente diferente. Tu tá lá treinando, hoje eu treino com personal. Mas, inclusive, quem não treina com personal, tu vê todos os instrutores antenados, tu não vê ninguém. Então, aquela pessoa que vai pra academia e ela se sente acolhida pelo aquilo ali. Exato. Ela se sente acolhida. E aí, ela não vai sair. Ela vai continuar. Eu tive quando eu comecei lá na Hype, um amigo meu que jogava futebol comigo. Bem gordinho. Começou, quem tá treinando? Ele disse, cara... Meu tio disse que eu tava gordinho e disse, ó, te pago 1 ano pra te ir lá treinar. Eu assim, cara, 2 meses esse cara não tá mais aqui, ele tava até hoje. Porque provavelmente ele sentiu isso, cara. Porque se ele vai lá e ele começa, tô gordinho, e ele não tá mais gordinho, tá? Ele tá magrinho. Legal, né? Eu vi ele lá esse dia, ele tá magrinho. Então eu vou lá, sou gordinho. Começa a vir os caras tudo fortão, as gatas tudo sarada, tudo... Eu já sou diferente. Se eu não tenho um atendimento, eu vou embora, cara. Porque eu me sinto que aqui não é o meu lugar. Tá baixa. Exatamente. Vai ser deixado de lado. Agora, pô, os caras dão mais atenção pra mim, que é o correto, do que pros caras que já sabem treinar. Então, não, esse cara precisa de mais atenção. Então, eu já me sinto um pouco mais. E aí as coisas vão acontecendo. E, sem contar, o ambiente limpinho. Um banheiro limpinho, vestiário, chuveiro. Sim. Quantas vezes eu saía de lá, tomava um banho, trocava de roupa e ia trabalhar. Não é qualquer lugar que tem. Não é. Não é qualquer lugar que tem. Quando tem, geralmente, não é tão bem feito. E foi sempre isso que eu disse que foi o sucesso, um dos motivos do sucesso de vocês, que a expectativa lá era atingir... Qual é a capacidade daquela academia? Confortavelmente, 800 pessoas. E qual era a meta inicial de vocês lá? 750. Em quanto tempo? Em 1 ano. E quanto tempo levou para atingir? Foi 5 meses. 5 para 6. Metade do prazo vocês atingiram? Não. Os 750 a gente bateu em 5. E a gente fez fila de espera com... Menos da metade do tempo estipulado por vocês já atingiram a meta. Isso. E aí gerou-se aquela fila de espera que foi comentado na cidade inteira. A galera com... não dá mais para entrar, então tu espera... Sou o cara das contas, né? Eu vou dizer, Fabiano, cara, a gente vai precisar de 280 alunos, cara. Se não tiver 280 alunos, daqui 3 meses nós estamos mortos, porque aí a programação que eu fiz... Sim. E esse aqui, não, eu acho que dá, mas... 280 alunos. Ele tinha certeza. Não, eu coloquei 400 pra ele. Eu falei que 3 meses vai ter 400. E eu querendo 280. Porque aí eu conseguia ter um ponto de equilíbrio ali. Pelas programações que nós tínhamos, né, os investimentos. E ele falou, não, deixa pra mim. E eu, cara, se esse maluco conseguir 400, vai dar bom isso aqui. A gente fez uma pré-venda. E em 5 meses vocês tinham 700 alunos. 750. Aí veio a segunda unidade, que foi a compra de uma academia que já existia, né? Ela veio antes da fila de espera. Ela veio em outubro daquele ano, de 2022. E a lista de espera se iniciou em janeiro de 2023. Aí nós vamos, para finalizar o nosso negócio, nós vamos para mim, que foi o auge do negócio. A peitada maior, que eu acho que foi uma baita de uma peitada, coragem para fazer aquilo ali, né? Que foi a unidade 3. Aí nós estamos falando, gente, de um mega investimento, né? Eu tô falando de uma academia eu conheço o lugar. Bem. Conheço bem o lugar. São 3.000 metros quadrados, tá, de espaço, com estacionamento, com tudo. E 1.600 metros, eu acho, de... 1.890 que a gente usa. Porque tem a parte que eu não... 1.800 metros de área construída. 1.900? De área construída. Aí nós estamos falando de um mega investimento e eu sei que o valor provavelmente foi muito alto. Foi. O que levou vocês assim, porque a gente vai conversar agora sobre essa academia, sobre o resultado que foi, como é que foi a campanha de marketing, como é que foi a criação, quem acompanhou aqui em Criciúma dia a dia, diário de obra, disso. Mas como que iniciou essa ideia? A ideia veio da necessidade, né, de ter uma nova academia em Criciúma, porque os alunos pediam pra gente uma outra academia, porque ali tava pequeno e tem gente que se incomoda com a academia cheia, mas não quer largar a gente, porque a gente tava entregando, mesmo com a academia cheia, mais cheia, entregando aquela qualidade, aquele diferencial. A gente fez um ajuste ali de matrículas novos alunos, né, em horários reduzidos, e aí chegou no limite, 830 ali tava estrangulado mesmo. Estrangulado, veja bem,
para ter uma boa entrega de atendimento. Sim. Tá? Sim. Porque a gente poderia ter colocado ali 1.200 alunos, como muita gente Não faz tenho aí. dúvida. Não tenho E se dúvida. vire, caberia, e o bolso e daria risada, né? O bolso agradeceria. Mas seria uma coisa imediatista. Então a gente, não. Esse aqui, cara, põe mais uns 20 aí. Não, cara, não vou. Então, não. Põe mais 30. Quando tinha uns boletos grandes pra Cara, põe mais 30. Não, cara. Daí eu fui cedendo um pouco, ele cedeu um pouco, a gente chegou em 830. Aí ele travou tudo. Aí quando alguém ia sair, não pagava mensalidade ali, não renovava, a gente entrava em contato. Olha, estamos com uma fila de espera, 264 pessoas, chegou nesse número de lista. Tem, né, X pessoas na lista, e se você não for renovar, a gente vai abrir a vaga do teu horário para uma outra pessoa. Tudo bem? Ah, não quero renovar, vou me mudar, tal. Tudo bem, então colocava outra pessoa. Senão a pessoa no dia já ia lá e já fazia o Pix ali, para não perder a vaga. E aí eu falei pro Wilson, a gente tem um negócio bacana na mão, já tem a segunda unidade lá, tá rodando, a gente pegou a segunda unidade em declínio, né, no vermelho. Em 40 dias a gente dobrou o número de alunos ativos que tinha, repaginou ela, deu uma modificada e fez um trabalho com o pessoal da equipe. Trocamos algumas peças ali do pessoal, quem não se encaixava muito na cultura ali não ficou, e os que ficaram até hoje estão ali, né, trabalhando com a gente. E eu falei para ele, cara, a gente tem um negócio aqui que é replicável, eu acho que a gente pode tentar fazer uma terceira unidade aqui em Criciúma, e depois, de repente, né... Mas tu já tinha falado pra ele do tamanho? Não, daí ele, não, tá bom, vamos ver. Só que assim, eu já sabia alguns imóveis que estavam para locação, eu já tinha ido ver, já tinha conversado com a imobiliária, já tinha visto mais ou menos tudo. E aí, nesse meio tempo, surgiu aquele imóvel. Daí, o orientador da Exucre, o professor Secato, tem meu telefone pessoal, entrou em contato comigo, Fabiano, eu sei que você está mexendo aí os pauzinhos para abrir outra academia e tal, entrou um imóvel bacana, cara. Quer ver? Falei, qual? Ali, ele falou, nem preciso ver. Segura aí que vou levar esse aqui lá. Daí levei ele lá. Cara, caiu no colo. Aí, vamos fazer número, fazer conta. Daí ele assustou. Cara, não qualquer um assustaria. Eu sei o tamanho do negócio. Todo mundo que conhece a terceira unidade sabe o tamanho do negócio. Sabe o tamanho do negócio, sabe o estado deplorável que estava, né? Abandonado e tal. Eles tinham recém começado uma reforma, que ali seria um supermercado, não foi pra frente. Então tava ali, aos trancos e barrancos. E eu falei, cara, mas é muito perto da outra e tal. Fica tranquilo. A preocupação era ter tipo assim, duas despesas com o mesmo número de alunos. Se dividir, né? Daqui a pouco fica 300 naquela, sobe 500, é o mesmo 800 alunos com duas despesas. E aí, como é que faz? Daí tudo aquilo que tu tinha construído lá desmoronou aqui. Começa a fazer conta. E eu aqui, ó, meu número é esse, cara. Olha isso aqui. Não, pá. Não, se a gente abrir com 400 alunos é muito, tá bom demais, isso aqui. Eu falei, cara, vai abrir com bem mais. Vamos abrir com bem mais. Não, mas não vai. Eu falei, vai, fica tranquilo. E aí começou todo o trabalho. Fiz um trabalho de seleção de pessoal, um trabalho de treinamento de vendas, né, com o Luciano Nunes. Ele ajudou muito nessa parte ali, com as meninas da frente. Fizemos uma pré-venda que eu não vejo nada menos do que foi um sucesso a pré-venda, porque atingiu todos os números que a gente queria. Aliás, atingiu mais, né? Porque no meio do caminho eu brinquei com... tu não me pagou a aposta ainda. Dos 800. É verdade. Serviu pra lembrar alguma coisa. Mais uma caixinha. E aí a gente chegou quase acabando ali. Eu falei, cara, a gente vai abrir com 800. 800 alunos? Não sei o que, você abrir. Eu falei, vai abrir. No primeiro dia bateu 800. O primeiro dia dela funcionando. Eu achei que a gente na festa de inauguração, a gente ia bater 800. Mas daí faltaram acho que 9, uma coisa assim. E aí no primeiro dia ali aberto a gente bateu. Agora vamos lá pra minha área, marketing. O que eu vi de diferente ali? Todo mundo já entendia o que era a Raivo. Que o pessoal viu aquela academia lá. E assim, essas 800 pessoas que estavam lá naquela academia entendiam
qual era a qualidade da rádio. E aí vamos para um lugar maior. Se eu aplicar tudo que tem aqui nessa academia em escala agora num negócio maior, vocês não vão dar conta de botar gente lá pra dentro, porque a galera vai querer ir. Assim eu já pensei. Isso. E aí vocês começaram com uma coisa muito legal. Vamos trazer a galera pro negócio? Vamos fazer com que eles acompanhem o nascimento disso aqui? Eu vejo assim, tá? Vamos fazer com que a galera acompanhe isso aqui? Ó, tá aqui tudo quebrado, tudo obra. Mas vocês vão acompanhar do começo ao fim o que vai acontecer aqui, qual vai ser a transformação e o que a gente tá pensando para vocês. Eu de fora vi isso. Bom, vamos lá, diário da obra. Ó, pessoal, hoje a gente tá começando aqui, outro dia isso. O que aconteceu? A galera começou a abraçar e ficar curioso. Eu conversava com o pessoal, cara, olha o que o cara tá fazendo lá, todo dia eles estão fazendo. Olha que legal, olha isso aqui, olha aquilo lá. Foi gerando uma curiosidade que chegou nos 800 pessoas que vocês não imaginavam. E foi uma adaptação, porque no começo a gente não queria que ninguém soubesse. Só que a cidade é muito pequena. Então a estratégia de marketing era diferente. Como estourou para o mundo, que seria uma academia, seria a nossa academia ali e tal, as pessoas que são do meio sabiam. Então eu falei, cara, daí conversei com o pessoal do marketing. Na verdade a gente esperou, teve a questão contratual, né? A gente esperou assim, é igual aquela história, né? Vamos esperar dar positivo mesmo o negócio para poder contar, né? Então a gente assinamos o contrato, mas isso aí. Nisso aí já tava uma galera sabendo, só que a gente segurou tudo até ter todas as assinaturas feitas para poder... Mas eu tenho certeza absoluta que vocês não teriam o resultado que vocês tiveram se não fosse feito da forma que foi feito. Foi fantástico a ideia. E aí a gente conversei lá com o pessoal, com o Lucas, né, da DIP, lá da agência de marketing. Falei, Lucas, aconteceu isso, a gente vai ter que, cara, vamos fazer. Dele, cara, vamos fazer então um negócio aqui do dia a dia da obra. Você tá todo dia aqui mesmo, tal, vamos fazer? Eu falei, vamos embora. Como que vai ser? Cara, vai falando o que tá acontecendo aqui na semana. E começou. Eu tinha feito antes algumas postagens eu mesmo, né, alguns stories e tal. E aí veio isso e juntou com o andamento da obra uma parte boa já, porque não travou por muito tempo. Se fosse uma coisa muito lá do começo, eu acho que ficaria muito maçante, ficaria cansativo de acompanhar, porque não ia ter muito resultado. Então a gente já pegou uma parte mais adiantada, assim, o grosso já tinha sido feito, né? Então isso ajudou muito. Foi um trabalho aí de 3 meses, 2 meses e pouco. Acho uns 3 meses. 3 meses, assim, que foi feito. E daí foi muito bacana. Porque daí veio a pré-venda e o pessoal começou a fazer junto com a pré-venda acompanhamento. Porque aquilo que você estava apresentando ali nesse diário de obra é o que a galera estava comprando. Exato. Vocês têm que imaginar que 800 pessoas compraram uma ideia. Não tinha nem máquina lá dentro. Não tinha nem... Então, eu tô comprando uma ideia. Eu tô comprando essa história que esse cara tá vindo todo... Que esses caras, porque vocês gravavam... Que esses caras estão vindo todo dia contar aqui, ó. Depois, se não for verdade, eu vou matar esses caras. Mas vocês estavam vendendo uma ideia. E a galera tava acreditando. Os banheiros... Pra mim, é um dos... Não dá pra imaginar que aconteceria. No dia da inauguração lá, tinha um pessoal, o Alan, do Pagode do Alan, que não gosta de maiar, tava lá. Cara, eu acompanhei todos os dias o que esse cara falava ali, ó. Isso gerou um... Eu sei que tu já foi lá no banheiro, cara. Ele gosta de futebol, né? Já foi lá no banheiro, parece um vestiário de futebol, cara. Tu entra lá dentro, o negócio é gigantesco, cara. E aquilo ali é um espaço que muitas academias não tem nem perto. E foi criado com todo carinho pra galera ir lá, curtir. É um espaço. O que vocês ganham num banheiro? Despesa. Que retorno tem de dinheiro pra academia um banheiro? Nenhum. Não tem. Olhando assim, não tem nenhum. Não é? Porque assim, se tu for ver o produto da academia... É a máquina, o cara vai lá, malhou e vai embora. Exato. Mas é o famoso over-delivery, né? A gente tá entregando muito mais do que a pessoa tá contratando ali na frente por um preço simbólico. Mas então, a gente juntou tudo aquilo que... É o que você falou nisso. Por que você não ia na academia? Porque ninguém dava atenção, porque isso... Por que me incomodava na academia? Não tinha banheiro pra tomar banho. A folhinha lá, eu perdido, porque... Cara, a gente vários, por isso que eu falei, são vários pormenores. É pensando no aluno mesmo, cara. Não é pensando na gente aqui. Também, ninguém é, vamos ser hipócrita, mas é pensando no aluno, cara. Não parece que isso é uma coisa óbvia. E por que ninguém faz? E eu não tô falando só de academia agora eu tô falando de qualquer coisa. E não é só põe no lugar do cliente, cara. Todo mundo aqui é cliente de alguma coisa. Mas Daniel, como tu gostaria de ser tratado? Sábado passado, sabe que eu fui viajar.
Eu fui para um casamento de um amigo meu que mora no Japão. Uhum. Ele veio casar no Brasil, lá em Presidente Prudente, onde eu morei 6 anos. Daí ele tá guardando uma grana, ele volta e meia, ele me dá uma cutucada pra, né? Ô, e aí? Que tem uma coisa boa pra investir aí e tal, tô com um dinheirinho, não sei o quê. Então a gente conversa muito sobre isso. Eu tirei foto com ele lá, com a esposa dele e tal, daí eu falei, e aí, cara, tá investindo mais alguma coisa diferente agora? Daí, só na bolsa agora esse ano e tal. E, cara, mas aqui tá ruim de atendimento, Fabiano. Cara, eu tô pagando pra fazer um casamento, que difícil que foi fazer. Ele depositando do Japão pra galera aqui, ele teve dificuldade depois de pagar integral o que a pessoa pedia, ele não conseguia falar com as pessoas, cara. Olha o absurdo. Não tava questionando, levantando, fazendo orçamento, não tava varejando, como o pessoal fala. Não, cara. Tava pago. Ele falou, cara, ruim pra eu que paguei ter resposta, saber o que tá acontecendo. É aquilo que eu já... Parece óbvio, né? Parece que tu tá fazendo uma coisa que mas não é, e a galera não faz. E não é só aqui. E aí, foi um sucesso, a gente sabe. Já faz quanto tempo que inaugurou? 1 mês e meio. 1 mês e meio de inauguração, bombando. E aí, quais são os planos da Hype pro futuro agora? Conversou um pouco sobre isso hoje, né? Assim, a tendência é crescer cada vez mais, Daniel. Isso não vamos esconder de ninguém. Assim, até brinquei esses dias A4, em breve A4 aí, né, tal. Mas eu sou um cara muito pé no chão. Eu sou um cara muito pé no chão. Dei uns números pro Fabiano hoje e dei um prazo pra ele hoje também. Falei, ó, essa é a data da próxima. Então... Agora uma pergunta pra ti, Wilson, que não era do meio da academia. Tava nos teus melhores sonhos tá hoje com essa academia aberta? Imagina lá quando tu abriu a primeira há 1 ano, menos de 2 anos atrás. Passava pela tua cabeça que ia chegar nesse número assim? Depois que eu abri a primeira, minha visão abriu muito. Depois que eu entendi o processo, que a primeira foi uma pós-graduação, doutorado, mestrado, então eu comecei a entender muito bem o processo de academia, né? E aí quando veio a segunda, e até para comprar a segunda, eu falei, não, vamos, que eu já entendi que isso vai dar certo. Eu entendi o potencial do Fabiano, eu entendi que ele tem um potencial de treinar a equipe, trazer a ideia dele para dentro da equipe, e a galera abraça a causa, então isso é algo dele, é surreal, assim, uma coisa dele mesmo. Então eu falei, não, nessa vibe vai dar certo. Então eu pensei sim, lógico, não comi 600 metros quadrados, mas a terceira era uma necessidade. Eu falei pra ele, eu falei, cara, a gente tem que abrir outra, tem que achar um lugar aí. Porque de repente a ideia da terceira não seria nem a terceira, seria uma ampliação da primeira, né? E honestamente... Eu tentei negociar com o pessoal do lado ali, da sala, pra eles saírem dali, já tinha achado até uma sala pra eles muito boa, com valor de aluguel muito baixo, estacionamento grande, tudo ali pertinho. Eles não têm um tráfego muito grande de alunos ali, de clientes. Mas não deu certo, não foi pra frente. Falei, bom, então vou atrás de outra. Daí eu fui atrás de um proprietário de um terreno bom, conversamos com ele até, ele ficou de construir alguma coisa e tal, mas não se mexeu mais, e daí foi indo. E vale ressaltar, só abrir um parênteses aqui, quando a gente foi conversar sobre a segunda unidade ali em Cocal, eu moro em Cocal, né, então eu sei como é que é a cidade. E eu falei pro Wilson, você vai investir um dinheiro aqui agora, que não vai ter o mesmo retorno que teve a primeira. É um processo de 2 anos. Primeiro ano, maturação total, é reinvestir. Segundo ano é a época de fortalecer. É ali que vai vir um crescimento que vai dar a sobra para ti. Então, a gente entrou no segundo ano em outubro, né? Do primeiro para o segundo foi em outubro passado. Os números a gente viu hoje, inclusive, comparando com o ano passado, já são bem melhores do que foi janeiro do ano passado, até o dia de hoje, né, proporcionalmente. Então, assim, aquela academia vai crescer ainda bastante esse ano para chegar dentro do que a gente tinha traçado de meta. Vai dar certinho os números que a gente tinha comentado, para 2 anos. Com todo esse sucesso, não pensa no modelo de franquia? Eu penso, já comecei a conversar com 2 empresas de São Paulo, do interior de São Paulo, que estruturam tudo, fazem tudo pra gente, né? É um valor alto para tornar franqueável, né? Para tornar replicável aquilo ali, para tornar um modelo bom, para instalar processos e tudo mais. Mas eu acredito que a gente vai conversar ainda muita coisa, né? Porque tem pessoas que querem investir e tudo mais. Então, assim, existe a possibilidade, ela é latente,
só que tem que ser feita com muita calma, Porque porque eu não acho... pode ser uma coisa, um cavalo A paraguaio. franquia não é para amadores. Não pode ser um cavalo paraguaio. Tem que estudar muito. E ter pessoas boas, achar uma empresa boa para estar do teu lado, para te dar essa estrutura. Então, assim, eu conheço muita gente, cara, que começou, que vislumbrou, tô dando certo, vou jogar isso no mundo, isso vai explodir. Se lascou. E não foi um nem dois, cara. Uhum. Uma pessoa bem próxima da gente aí que... Foi abrir franquia do produto Ele e... virou Isso. exemplo. Então, não é para amadores. Tá? Isso eu conversei com um cara que tem franquias, tudo, ele falou isso. Se você buscar conhecimento, se você estudar, se você entender o processo, vocês têm um modelo de negócio. Agora, estuda, busca e precisa disso aqui, ó. Essa empresa aqui, que é o que o Fabiano falou agora. Tem. Não temos que... Não, então vai estudar, ganha tempo, amadurece. Porque o modelo de franquia é o seguinte, a galera vai comprar e vai querer o sucesso que vocês têm. Sim. Eles não vão querer montar um negócio e não dar certo. Não. Eles não. Tá vendo aquilo lá? E aí tu tem que estar preparado para dar o suporte pra galera conseguir fazer o que tu fez. Suporte. Cara, o que eu entendo de franquia, Daniel? O franqueado tem que ganhar mais dinheiro que você. Ninguém vai querer colocar uma grana grande e ganhar pouco. Mas o franqueado sempre vai ganhar mais. Mas é que assim, existem franquias que te comem pelo pé. Ele ganha mais e mesmo assim é injusto, Uhum. sabe? Então quando for estruturar, tem que estruturar de uma forma que fique muito boa pra gente, mas melhor ainda pra eles. Porque daí a gente vai ganhar em volume. Claro, não. A franquia vai gerar no volume. É no Ele volume. ganha mais naquela unidade. Mas tu tem várias unidades. E aí a ideia é que também com os franqueados, além de ser franqueado, franqueador, existam sociedades. Sim. Entendeu? Que é um outro modelo de franquia ainda. É modelo de negócio diferente, né? Negócio diferente, entendeu? Mas são rumos que as Mas eu coisas tenho vão certeza tomar. que vocês já fizeram a faculdade da franquia, tá? Tenho certeza que sim, vocês já fizeram sim. a faculdade da franquia. Vocês criaram 2 unidades do zero. Exato. 2 unidades do zero. Então tu vai criar a terceira? E são 2 unidades completamente diferentes. Exatamente. Que hoje eu ainda ouvi, dois cara, eu tamanhos entrei aqui, diferentes. parece que é lá, só que grandão. É isso. Não entendeu? quer dizer que isso já Só tá que tudo pronto pra fazer uma mas franquia. a operação... Mas vocês já fizeram a faculdade. Não tem quando a gente sai da faculdade que a gente não sabe tudo, que a gente tem mais que aprender ainda depois, mas vocês já fizeram a faculdade da franquia, que é saber como é que ela nasce, saber como ela se monta e saber o resultado Sim. que deu aquilo ali. Agora eu tenho que fazer o quê? Agora eu tenho que ser o professor, porque eu tenho que fazer isso que eu fiz aqui dar certo pro cara Exato. que quer abrir lá. Com menos percalços. E aí a aconteceram escala desse negócio... Exato. Então, assim, é um modelo, a gente tem ali hoje um modelo que ele é replicável, Uhum. ele é rentável e ele é saudável. Então, não vai ser difícil as pessoas quererem colocar a mão naquilo ali para ganhar dinheiro também. Porque eu até acho que agora vai surgir, né? Porque as academias estão rodando, estão vendo sucesso, vai surgir pessoas que vão, eu quero esse negócio aí. Sim. Já surgiu. Imagino. Tem muita academia, se você olhar no Instagram aí e tal, tem muita academia abrindo franquia. São bonitas, legais. Só que eu digo de certeza que são números que eles prometem e não entregam. De franquia? De franquias. Esse é o problema. Eu conheço várias franquias que faz isso. São números que, do jeito que fazem, não vão entregar. Então, assim, eu sou muito preocupado, né, com o meu nome, com meu posicionamento. O Wilson, da mesma forma, ele tem o nome dele feito, né, não vai querer sujar de alguma forma por conta de besteira. Então, quando for para acontecer, vai acontecer muito às claras. Olha, o break-even vai ser em tanto tempo, o payback vai ser em tanto tempo, sabe? Vai estar tudo ali. E isso tem que acontecer. Cara, Tem a partir do momento que tu entrega uma franquia, não, isso começa a acontecer. Tem que acontecer e tem que acontecer antes do prazo que a gente colocou. Porque esse cara, ele vai querer comprar outra franquia. E ele vai indicar pro amigo. Se a gente for estudar aqui as histórias das franquias de sucesso, tu vai ver que um cara eles não ganham vendendo por um monte de gente. Compre, pô, cara, isso aqui é bom mesmo. Eu quero outro. Eu quero outro. Aí outro, eu compro o meu, eu quero outro. Dificilmente um franqueado de uma franquia boa, ele tem uma unidade só. Porque ele viu que o negócio funciona. Agora tu foi lá, comprei uma franquia. Não é 50% do que foi prometido pra mim. Ele que eu ia fazer, quebrou o negócio. Tchau. E aí vai procurar um culpado. Bom, gente, foi um prazerzaço ter vocês aqui, né?
batendo esse papo. Hoje a gente teve uma conversa de 2 segmentos completamente diferentes. Falamos sobre academia, Sim. falamos sobre pet shop, falamos da união dessas duas coisas, falamos sobre estudo de franquia, nascimento de marca, diferenciamento de Entrega de serviço. entrega de serviços, entendendo que se a gente quer ser diferente, a gente tem que entregar o que os outros não entregam, Isso. né? Então foi um bate-papo muito legal, tanto é que o tempo passou até mais rápido. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Quem quiser encontrar o Wilson, aonde que encontra? Encontra na Animal Center, em Aham. Criciúma, né? Temos 2 unidades, temos uma unidade anexo ali ao famoso camelódromo, Uhum. que é a nossa clínica veterinária. Vamos botar nas caracteres aqui, @Animal Center. Isso, Animal Center Pet. @Animal Center Pet. Meus cachorros já foram lá e pode ir que o negócio também é diferenciado. E o Fabiano a gente encontra onde? No Instagram, Fabiano MMA. Uhum. E nas academias. Não sai dali. @Hype. Hype for Academias e Hype for Academia Cocal. Gente, Os dois. muito obrigado. A gente agradece. Imagina, né? A gente teve uma aula aqui hoje, né? No meu primeiro episódio do Você Também Pode, pra vocês entenderem que tudo que essa galera fez aqui, vocês também podem fazer. Basta, né, procurar conhecimento, basta ter coragem e não desistir antes da chave virar. Tá certo, pessoal? Esse foi o primeiro episódio do Você Também Pode. Até a próxima. Valeu!